Bom, esse é um tema super polêmico, eu falei sobre ele algumas vezes lá no Instagram. Bom, essa pergunta é uma pergunta excelente e é uma pergunta também que todo mundo se faz e até pouco tempo, a gente não tinha muita resposta. Caríssimos amantes da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal Corrida Consciência. Meu nome é Vitor Franco e hoje a gente vai debater um tema muito importante da nossa atualidade. Então, nada melhor do que trazer alguém que estuda muito sobre isso. É por isso que convidei a professora Deise, do perfil Ciência do Exercício. Deise, obrigado por você aceitar esse convite. E eu gostaria que, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, você se apresentasse para o pessoal. Vitor, eu que agradeço o convite. Achei muito legal a iniciativa, né, do YouTube Corrida Consciência. Parabéns aí por se juntar, né, a todos nós aí, professores, que estamos tentando levar informação aí de qualidade. Eu me formei em Educação Física, né, também fiz Pedagogia. Depois que eu terminei a graduação, eu fiz uma especialização em musculação lá na UFMG e parti para um mestrado em Atividade Física e Saúde lá em Brasília. Lá em Brasília, eu trabalhei com humanos, né? Porque quem trabalha com animais, depois a gente fica sempre nessa coisa, porque a ciência é muito dividida, né, Vitor? Né? Quem trabalha com animal, quem trabalha com humanos, eu tive grande privilégio mesmo de poder trabalhar no mestrado com humanos diabéticos e no doutorado com modelo animal. No pós-doutorado, eu trabalhei também com modelo animal, alguns modelos de inflamação, e agora eu estou trabalhando de novo com humanos. Então, eu acho muito importante essa visão da gente ter, né, de estudos com humanos, com animais, porque eles se complementam, são muito importantes. Então, depois eu fiz o doutorado com modelo animal, e eu trabalhei, inclusive, com um animal que ele é deficiente para uma proteína, que é o receptor do coronavírus, que é a ECA2. E aí começou a minha história um pouco com o coronavírus, né? Então, eu estou envolvida em alguns estudos atualmente clínicos aqui em Belo Horizonte, que estão testando alguns tratamentos para COVID, e também pude participar de um estudo bem bacana com o professor Marcelo, lá da USP, que a gente fez um trabalho observacional para tentar investigar alguma associação aí dos níveis de atividade física com a gravidade da doença, né? Então, basicamente, assim, a minha formação foi trabalhando sempre com exercícios, tentando sempre englobar aí essa ciência do exercício que eu sempre defendo e acho super importante a gente se manter ativo para a gente ter mais saúde, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado como a ciência está sendo divulgada hoje em dia, né, Vitor? Porque muitas vezes a gente está tomando conclusões, aí a gente está com muita informação, acaba que é difícil a gente selecionar o que realmente a gente pode confiar, né? Então, realmente, a gente está com a pessoa certa para falar, porque se vocês chegaram aqui nesse vídeo, é porque você viu o título, você viu a capa e sabe que a gente vai falar sobre o COVID e o exercício. Mas antes disso, eu vou convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, porque esse tipo de informação, como a Deise falou, é fundamental para chegar a todo mundo, seja corredor ou não, seja a sua família, seja os seus amigos. E o canal Corrida Consciência, nesse momento, e junto com Ciência do Exercício, busca difundir esse tipo de informação científica baseada que a ciência não mostra. Então, se inscreva aqui no canal e depois se inscreva lá no perfil Ciência do Exercício para você continuar tendo esse tipo de informação relevante. Preparei aqui algumas perguntas sobre a questão da corrida e do COVID. A primeira pergunta é se o uso da máscara pode ser perigoso durante a corrida ou se ela ajuda no condicionamento físico do corredor. Bom, esse é um tema super polêmico, eu falei sobre ele algumas vezes lá no Instagram, dei algumas entrevistas até para jornal também. Todos os estudos que saíram até esse momento, nenhum estudo mostrou que é perigoso fazer exercício de máscara. A maioria dos estudos realizou um teste máximo, alguns estudos avaliaram se o uso de máscara poderia afetar o limiar anaeróbico, né, que a gente sabe aí é uma intensidade de exercício, aonde a gente, acima desse limiar, a gente tem uma intensidade de esforço mais alta. Uma das possibilidades seria que talvez usar máscara, se a gente tivesse sem a máscara, a gente conseguiria fazer um exercício, digamos, com maior intensidade, e nem o limiar, nem outros fatores que eles avaliaram foi afetado. O que eles têm visto é que quando a gente faz exercício de máscara, a gente sente um maior desconforto respiratório.
E isso é uma coisa esperada, porque está fazendo isso ali com um material que está realmente cobrindo nosso rosto. Mas esse material, ele permite a gente respirar, ele não existe nenhum estudo que mostra que quando você usar a máscara vai menos oxigênio para o seu cérebro, ou que isso vai até prejudicar seu desempenho. Tem vários estudos que mostram que não prejudica. O que prejudica é essa percepção de esforço. Diante disso, eu até sugiro para quem vai começar a fazer exercício e não usava máscara, fazer um protocolo de adaptação, sabe? Ah, não, na primeira semana eu vou fazer só 20 minutos com máscara dentro de casa e 20 sem. Ou eu vou fazer num horário que eu sei que não tem ninguém, num local que eu sei que não tem ninguém, que não vai ter aglomeração, e vou usar a máscara só no final do treino, só no início. E aí se adaptando com todos os cuidados para poder fazer o exercício com máscara, que são as recomendações atuais aqui no Brasil, né? Também houve um pouco de controvérsia por causa da OMS, né? Que a OMS, o documento atual da OMS sugere que, se o exercício for intenso, você não deve usar máscara. Mas, no mesmo documento, Vitor, eles falam que, se você não conseguir manter distanciamento e se você não conseguir tomar todas as medidas, o ideal é que as academias, por exemplo, elas sejam fechadas por um período aí, enquanto a pandemia está, né, os números estão altos e tudo mais. Então, o próprio documento deixa ali um pouco de dúvida com relação a isso. Mas, com relação aos estudos, não tem estudo que mostra isso, tá? Até queria convidar lá no Instagram Ciência do Exercício, a maioria dos artigos com máscara, publiquei lá, postei lá, comentei, quem quiser ter acesso para ler mesmo o artigo, eu acho que é o mais importante a gente ler na íntegra e tirar as próprias conclusões. Com relação ao uso de máscara para melhorar desempenho, essa questão surgiu porque tem algumas máscaras que foram lançadas alguns anos atrás, que são máscaras que dificultariam a sua respiração e isso simularia um treinamento num ambiente rarefeito, onde você tem uma altitude e isso poderia promover alguma adaptação e melhorar o seu condicionamento físico através aí da produção de glóbulos vermelhos e tudo mais. Só que esse tipo de, mesmo que nesse outro tipo de máscara, que é essa que simula altitude, que é uma máscara diferente da que a gente está utilizando agora, nesse caso também não tem nada melhorando o desempenho, é meio controverso, tem um estudo falando que sim, outro que não, mas essa máscara que a gente está utilizando é outro tipo de máscara, é a máscara de pano e a máscara cirúrgica, são as duas principais máscaras que são indicadas para você utilizar quando você faz exercício físico. Essas máscaras não vão promover nenhum tipo de benefício a longo prazo, pelo contrário, o que vai acontecer é que, com o uso constante, o seu organismo vai se adaptar a utilizar aquela máscara. Eu costumo dizer, até fiz um vídeo sobre correr de máscara, quem corre maratona com aquela garrafinha de água na cintura. Tem gente que nunca correu com garrafinha de água. Se a pessoa colocar aquele belt lá, aquele cinto, com 2 garrafinhas de água, a pessoa na primeira vez que ela correr, ela vai sentir incômodo. E olha que nem é uma coisa respiratória. Então, só que às vezes ela vai se adaptando e vai chegar num momento que ela nem vai sentir que ela está com a garrafinha de água na cintura. Eu acho que tem pessoas que chegam num momento que nem vão sentir muito, que estão com a máscara ali, o incômodo vai ser mínimo. Mas tem gente que não vai conseguir se adaptar. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Tem pessoas que vão tentar e não vão conseguir, como tem gente que corre com a garrafinha, né? Enfim, mas eu acho importante a gente seguir os decretos, né, municipais. Então, se é obrigatório o uso de máscara nessa cidade, eu sugiro fazer esse protocolo aí de adaptação para você tentar utilizar a máscara, testar máscaras diferentes e tudo mais. Porque eu treino um amigo, e durante o treinamento foi diagnosticado positivo. O que você aconselha a pessoa a fazer nessa situação? Ele já estava treinando, correndo e foi diagnosticado positivo por Covid. Bom, essa pergunta é uma pergunta excelente e é uma pergunta também que todo mundo se faz e até pouco tempo, a gente não tinha muita resposta. Inclusive, eu até gravei um vídeo com o pessoal do Corrida Perfeita. Você falou, nosso amigo Andrei Ascar, do Corrida Perfeita. Por acaso, será na próxima segunda-feira, nosso bate-papo com o Andrei sobre algumas histórias relacionadas às medalhas e às conquistas que ele teve. E aí a gente ficou na dúvida, a gente colocou meia opinião porque a gente não tinha nenhum documento de alguma sociedade que pudesse embasar ali a nossa resposta. Atualmente, a gente tem alguns documentos
mostrando que quando você testa positivo, você deve interromper o exercício, independente de você estar com sintomas ou não. Inclusive, eu posso até depois passar para você, eu fiz uma pasta com alguns documentos que você pode acessar, tem vários PDFs lá a respeito disso. O que eles falam? Que a maioria das pessoas que testam positivo, elas estão com algum sintoma. A não ser que a pessoa trabalhe em um local que ela é testada frequentemente, ela vai fazer um teste e pode dar positivo assintomático ou pré-sintomático. O que é o assintomático? É a pessoa que não vai ter sintoma nenhum, ela vai pegar COVID e ela vai ficar infectada ali 14 dias, né, que é o período mais ou menos que você tem, que é o período de infecção, e ela nem vai saber que pegou ou não. Alguns vão saber porque estão em alguma empresa que faz a testagem. O pré-sintomático é diferente. Ele pode estar numa fase da doença que a pessoa está sem sintomas, mas ela vai desenvolver sintomas. E, geralmente, esses sintomas, eles aparecem lá no 5º dia, depois que você pega a doença, entre o 3º e o 7º, mais uma média de 5 dias. Se a pessoa fez o teste e não está com sintomas, pode ser que daqui a 3 dias o sintoma apareça, daqui a 2 dias apareça. Então, esses documentos, eles sugerem que a pessoa interrompa o exercício e que ela só volte a treinar quando ela estiver 7 dias sem sintomas. Então, você testou positivo porque você estava com sintoma e você continua com sintoma, você deve interromper o seu treinamento e só voltar a treinar quando você tiver 7 dias sem sintomas nenhum. Tem alguns documentos que recomendam mais dias. O documento da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva recomenda, se não me engano, 10 dias ou 15. De um modo geral, é muito importante você só treinar quando você estiver pelo menos uma semana sem sintomas. E mais importante do que voltar a treinar é você procurar um acompanhamento. Porque muitas vezes, mesmo com sintomas leves ou sem sintomas, pode ser, a gente tem visto alguns estudos mostrando algumas sequelas, algumas alterações a longo prazo. Então, é sempre importante, né, fazer um acompanhamento com um cardiologista, fazer um check-up, fazer um eletro, para ver se está tudo ok, porque às vezes a gente não está sentindo nada, né? Mas pode ser que alguma coisa alterou aí no nosso corpo, então é importante isso. Continuando nesse exemplo do meu amigo, agora ele já passou esses 7 dias sem sintomas, ele já voltou a correr. Tem algum cuidado especial, quem já teve o Covid, nesse retorno à prática esportiva? Geralmente, tem esses documentos, que são algumas diretrizes, a gente tem a diretriz britânica, a gente tem a diretriz até da Sociedade Americana de Pediatria. Esses documentos, eles têm um algoritmo. O que é o algoritmo? É um desenho, é uma figura. Vocês vão ver, a maioria dos artigos com essas diretrizes tem essa figura que ele fala assim, testou positivo para COVID? Aí vai ter um quadrinho assim, sim, não. Testou, sim. Teve sintoma? Foi hospitalizado? Aí você vai seguindo as setinhas e no final vai ter mais ou menos qual que é a forma que você deve proceder. Eu acho que o mais importante com relação às medidas vai depender muito se a pessoa já fazia o treinamento físico antes ou não. Que fase do treinamento que ela estava? Ela estava treinando para uma maratona. Não, ela estava numa fase num período mais regenerativo, de festa de final de ano. Ela não estava treinando tanto. Então, assim, é importante, se a pessoa foi hospitalizada ou não, geralmente as pessoas que são hospitalizadas pelo Covid, elas têm um risco maior. Saiu um artigo essa semana, numa revista bem respeitada, falando de pessoas que foram acompanhadas por 6 meses, e a maioria delas apresenta pelo menos um sintoma, e o principal sintoma é fadiga. E a fadiga, né, Vitor, você sabe que é um aspecto que você não consegue falar, não, é muscular, é central, ela envolve muitas coisas, né? Então, é muito importante ela levar em consideração se ela foi hospitalizada ou não, se ela teve Covid leve ou não, e ela ficar atenta a algum sintoma que ela não percebia. Tem gente que fala assim, quando eu corria, eu nunca senti isso, mas depois que eu tive Covid, eu estou sentindo um formigamento na perna, eu estou sentindo um barulho na minha respiração. Qualquer sintoma que você percebeu, que você nunca tinha percebido antes de ter Covid, isso é muito importante você relatar no exame clínico, porque só o médico vai poder determinar se você precisa fazer algum outro exame complementar, ou se só o exame clínico vai ser suficiente ou não. Deise, nós estamos em janeiro, as vacinas estão chegando, por enquanto, né, a gente imagina que a vacinação
né? Vai começar em fevereiro. O que a gente pode dizer em relação à vacina nesse momento, em relação ao exercício, em relação à corrida? Então, até há pouco tempo eu li um estudo sobre vacina, que não a vacina de Covid, era um estudo com vacina de influenza, né, do vírus da gripe. E ele mostrou que quando eles fizeram, a pessoa treinava o exercício e tomava vacina, ou tomava vacina e fazia mais tempo de exercício, enfim, para ver se existia alguma interação do efeito da vacina com o exercício ou o efeito do exercício com a vacina. E eles não viram nada disso. Eles não viram, por exemplo, que se você fizer exercício e no dia seguinte tomar vacina, isso pode te prejudicar, ou se, por exemplo, você tomou a vacina e fez exercício logo depois, você precisa ficar alguns dias sem fazer exercício. O ideal é você seguir as recomendações, né? Provavelmente a maioria das pessoas vão tomar a vacina num posto de saúde, então você seguir as recomendações que eles te indicarem lá. Se eles te indicarem para você evitar fazer exercício físico, porque pode ser que os sintomas da vacina apareçam nos 3 primeiros dias após tomar a vacina, então você deve seguir essas recomendações. Mas, na literatura científica, não existem estudos mostrando que a vacina possa prejudicar seu desempenho físico ou possa prejudicar a ação da produção de anticorpos, não. É isso. Agradecer a sua participação, porque, como você falou no começo, a gente tem hoje muita informação científica de qualidade e que a gente precisa fazer um garimpo para ver quais são aquelas que vão nos ajudar mais, quais são as que têm uma metodologia, de repente, mais adequada para atingir um maior número de pessoas. Para a gente poder encerrar, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Tá ótimo, Vitor. Muito obrigada. Adorei participar aí do Corrida Consciência. Eu queria deixar um recado sobre a gravação. A gente está gravando aqui 12 de janeiro hoje, né? 12 de janeiro de 2021. Então, tudo que a gente fala aqui, a ciência, ela está passível de mudanças. Então, pode ser que mês que vem saia um estudo que esteja contrário a alguma coisa que a gente falou aqui e que vá mudar. Então, a gente tem que, primeiro, ter essa consciência, tomar muito cuidado de ler estudos que estão confirmando aquilo que a gente quer que seja confirmado, né? Então, vamos supor, eu quero ler um estudo que mostra que o tênis da Nike tal melhora porque eu comprei esse tênis, então eu vou ver que tem um estudo que mostra que o tênis é bom mesmo. Então, você já vai com viés de confirmação. Então, é muito importante a gente tentar, ao máximo, evitar esse tipo de comportamento da gente tentar ler coisas que realmente a gente acredita, né? Eu tento, ao máximo, ser neutra nesse sentido, e é difícil, não é fácil. E espero aí, estou sempre à disposição, se vocês quiserem me procurar lá no meu canal, quiser deixar alguma pergunta aí nos comentários do vídeo, eu venho, tento responder aí para poder ajudar nessa divulgação das informações aí com relação à Covid. Obrigado mais uma vez. Desejo a todos vocês que sigam em frente, evoluindo sempre.